Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Os irmãos estão me ouvindo direitinho? Amém. Estão me ouvindo. Eu queria agradecer o convite, tá? Desde já quero agradecer o convite. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. E a irmã pediu para eu estar trazendo algo sobre nascimento de Sansão, né? Então vamos aqui já estar lendo. E ver que fiz fazer um resumo, né, também. É um capítulo bem pequeno, né? Mas vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, aqui através do nascimento de Sansão. O nascimento de Sansão, que capítulo 13, Juízes capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linguagem de Dedã, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que é estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Aqui, era padrão, né, nessa época, em juízos, o povo desobedecer a Deus. Porque era assim, né? O povo pecava, errava, aí Deus entregava na mão do inimigo, aí daqui a pouco o próprio Deus já estava fazendo algo para poder libertar o povo de Deus. Então, aqui, Deus poderia ter escolhido várias mulheres para poder ser mãe de Sansão. Mas Deus, ele gosta de operar no milagre. Então, o anjo apareceu para a mulher de Manoá, que era estéril. Ele poderia ter procurado outras mulheres, que já tinha filhos e que não era estéril, mas Deus, como eu já disse, gosta de trabalhar no milagre. Assim como ele fez na vida de Raquel, de Ana, de Isabel, de Rebeca, né? Que eram mulheres estéreis e sempre tiveram filhos, né? E cada um desses filhos teve um propósito grande. Então o anjo apareceu para ela e disse que ela queria um filho. E o anjo falou assim para ela: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás, dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu. Então o anjo apareceu para ela e falou: ó, sei que você é estéril, mas a partir de agora vai se cumprir um milagre na sua vida, né? Vai ter uma promessa na sua vida que você vai ter um filho, e então desde já se consagre, desde já seja separada. Então ela nem estava grávida de Sansão ainda, mas Deus já exigiu que ela tivesse em consagração. Aqui o anjo já falou: ó, não é para você beber bebida forte, nem comer coisa imunda, porque você vai conceber um filho e esse vai ser separado. Então, nós estamos falando de Sansão, mas aqui é muito profundo, né? Porque nós que somos mães, né? Temos que ter nossa vida separada. Temos que ter nossa vida consagrada. Temos que ser exemplo para os nossos filhos. Então, o anjo já falou aqui para ela, ó, vai começar a santificação de você. Vai começar a consagração de você. Agora, pois, guarda que não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás, dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o mesmo será nazireu. Então, antes da promessa se cumprir na vida dela, de que o anjo estava falando, o anjo falou, cobrou dela a consagração. Talvez se ela não tivesse obedecido, se ela tivesse bebido bebida forte, se ela tivesse comido comida imunda, se ela tivesse feito essas coisas que o anjo disse para não fazer, talvez ela não teria recebido a vitória dela. Então, aqui, desde já, o Senhor já, né, cobrando de nós, pais e mães, consagração, para que sejamos exemplo para os nossos filhos. E aqui, um pouquinho antes, o povo já fazia 40 anos que era escravo. E estava sobre a pressão, né? Sobre a pressão do inimigo. Mas Deus já estava preparando a libertação para eles.
já estava preparando. Então, 40 anos eles estavam ali na mão, sofrendo na mão dos filisteus, né? Mas Deus já estava preparando a vitória deles. Então, às vezes, a prova vai se alongando, né? Vai se alongando 40 anos. Provavelmente a maioria achou que ia viver ali pelo resto da vida na mão dos filisteus. Mas Deus já estava preparando a vitória. Então, que nós venhamos ficar firmes, esperando o Senhor, mesmo que passe 40 anos, a vitória vai vir. Se é promessa de Deus, vamos esperar no Senhor que a vitória vai vir. E aqui, continuando, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, aqui Deus falou que Sansão ia começar, né? Não falou que ele ia terminar. Mas Deus já estava usando Sansão, né? Já ia usar Sansão para começar a libertação do povo de Deus. Então, Deus levanta pessoas, né? Para começar um processo. Já estava levantando Sansão para poder começar esse processo que é de libertação do povo de Deus. Então, a mulher, né, foi para o seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome. Porém, me disse, eis que tu conceberás, darás a um filho, agora, pois, não bebe vinho, nem beba nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então, ele ia ser consagrado a Deus não só por um tempo, ele era consagrado a Deus até a sua morte. Então, ele não era para cortar o cabelo, não era para comer bebida imunda, não era para beber bebida forte, toda a sua vida, porque ele ia ser consagrado a Deus toda a vida. Então, Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor, aparece para mim, né? Aparece para mim, porque o Senhor apareceu para minha esposa, mas eu quero que o Senhor apareça para mim e venha conversar comigo, né? Como será que nós devemos fazer com esse menino? Como que nós vamos fazer para poder criar esse menino? Então, Manoá orou e disse isso ao Senhor. Né? E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, notificou-a ao seu marido. Ele disse, eis que apareceu aquele homem e veio a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, disse-lhe, és tu que falasses a minha mulher? E respondeu o anjo, eu sou. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Então, Manoá ele orou, porque ele estava preocupado. Mesmo o anjo falando, o menino vai ser nazireu, vai ser consagrado, não pode comer comida impura, nem beber nada forte. Mas o Manoá, ele estava muito preocupado como que ele iria criar essa criança. Então, ele queria ouvir diretamente de Deus, diretamente do anjo. Talvez ele achou que o anjo ia falar algo diferente para ele do que falou para a mulher. Mas o anjo disse para ele, respondeu o anjo, guarda-se a mulher de tudo quanto lhe disse. Então, assim, talvez ele achou que o anjo ia falar algo diferente para ele. Mas o anjo falou a mesma coisa, falou, o que eu te mandei fazer, você continua fazendo, é isso que é para fazer. Não é nem para ir para a direita, nem para ir para a esquerda. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos a servir a Deus direito, estamos a seguir a Deus certo, mas o que Deus mandou a gente fazer? Deus mandou a gente ir para a direita e a gente está indo para a esquerda, aí nós falamos, não tem problema, a gente está servindo a Deus do mesmo jeito. Não, mas se Deus quer você na direita, é na direita. Mas Deus quer que eu seja pastor, mas eu não quero ser pastor, eu vou ser aqui um evangelista, eu vou estar aqui no louvor só. Se Deus quer que seja pastor, então se consagre para isso, se prepare para isso. Não, mas se eu estiver louvando só, se eu estiver fazendo uma visita só, se eu estiver fazendo só isso, não tem problema, eu estou fazendo a obra de Deus do mesmo jeito. Não é assim. Não é assim que funciona. A gente tem que obedecer a Deus no que Ele manda a gente fazer. O anjo falou, o que eu falei para ela é o que ela vai fazer, não tem novidade. Não tem novidade. Se Deus está mandando ir para a direita, para a direita. Mas eu vou para a esquerda, porque eu gosto mais dali, daquele ministério, eu gosto mais dali.
Eu gosto mais dali, os meus olhos brilham ali. Mas se Deus está mandando você ir para outro lugar, é para outro lugar. Senão a promessa não se cumpre, senão a bênção não vem. Ah, mas eu estou servindo a Deus do mesmo jeito, então estamos servindo a nós mesmos. Porque quando a gente serve a Deus, a gente faz o que Deus manda a gente fazer. Então, ele está esperando alguma novidade. Hoje falou, não tem novidade, não. A novidade é essa. A novidade é a única. Que eu mandei ela fazer, que era se consagrar. Primeiramente, vocês se consagram, façam o que é certo, façam o que eu estou mandando. Depois que vocês se consagrarem, fazer o que é certo, aí a bênção de vocês vai chegar. Então respondeu o anjo: guarda-se a mulher de tudo quanto lhe disse, de tudo quanto procederes da videira, não comerás. Não comerás nem vinho, nem bebida forte beberás, nem coisa imunda comerás, tudo quanto lhe tenho ordenado guardarás. Então Manoá disse ao Senhor: permita-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Aí o anjo falou para ele: olha, você pode até preparar, eu só não vou comer, mas agora você pode fazer isso no local, se oferecer a Deus. Porque ele queria agradar o anjo, né, que estava ali. Ele falou: ó, não precisa. Você tem que dar toda a honra e toda a glória a Deus. Você seja grato a Deus. Então você pega isso que você quer dar para mim, essa honraria que você dá para mim, esse carinho que você quer dar para mim, dê a Deus, porque Ele sim é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E muitas vezes nós damos tanta honra aos homens, esquecemos de dar honras e glórias a Deus. Honras e glórias a Deus. Tem pessoas que ficam correndo tanto atrás de profeta, tanto atrás de profeta, tanto atrás de pastor, que não deixa o pastor em paz, ligando para o pastor de dia e de noite. Dê a honra a Deus, porque Deus é quem faz, Deus é quem trabalha, Deus é quem nos dá o nosso milagre. Então, o anjo falou para ele: ó, você quer ser grato? Então, faça esse elemento como local a Deus e seja grato a Deus, louve a Deus e honre a Deus, porque quem vai fazer o milagre é Deus, quem vai libertar o povo de Israel, quem vai usar a sanção é Deus. Aí, assim aconteceu. Respondeu-lhe o anjo: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá perguntou para o anjo: é quando tudo isso se cumprir, qual que é o seu nome para que nós te honremos? Ele falou: por que você quer saber o meu nome? O nome é maravilhoso, quer dizer, é algo extraordinário, algo que vocês não podem entender. E sobre uma rocha ao Senhor, o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu o quê? Subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. Então, quando estava ali oferecendo o sacrifício a Deus, Deus ele tem o controle de tudo. De tudo. Quando estava sendo oferecido o sacrifício, no meio da chama, o anjo subiu no meio da chama e subiu para o céu. E esse anjo não foi visto mais. Então, Deus está no controle de tudo. Deus é quem controla tudo. Deus está em tudo, em todos, em todo lugar. Então, não adianta a gente fugir. Muita gente quer fugir de Deus. Eu não sei por que você está mandando falar isso, porque eu ia falar tudo só a distração. A gente quer fugir de Deus. Quer fugir de Deus. Para onde que nós vamos fugir de Deus? Se a gente for para o céu, ele está. Se a gente for para debaixo da água, ele está. Se a gente for até lá para o inferno, a glória de Deus está lá, porque foi ele quem criou, foi dele quem fez. Então não adianta fugir de Deus, não adianta fugir do chamado de Deus. Se Deus está chamando para pregar, pregue. Se Deus está chamando para louvar, louve. Se Deus está chamando para ser pastor, seja. Não adianta fugir de Deus. Porque todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Então não adianta fugir. Os discípulos de Jesus falaram: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida. Então, o Senhor está no controle. Então, toda honra e toda glória seja dada a Deus e não a homens. Temos que ser gratos, sim. Vamos dar honra a quem tem honra. Né? Tem homens de Deus e mulheres de Deus que realmente dão sua vida pelas almas. Mas toda honra e toda glória e todo louvor seja dado a Deus. E temos que obedecer a Deus. Não há nada novo. Sirva ao Senhor em espírito e verdade. De todo o teu ser, todo o teu coração, toda a tua alma. E ama o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia se resume nisso. E tudo que os profetas falou se resume nisso. Então, Jesus não veio para mudar. Jesus veio para acrescentar amor. Então, aqui. E o que vem no Manoá, sua mulher, caíram com o rosto em terra. Quando o anjo subiu, Manoá falou: pronto, agora vamos todo mundo morrer. Porque nós vimos a glória de Deus. Então, agora, que na palavra de Deus diz que ninguém pode ver a glória de Deus, senão certamente morrerá. E falou: agora vamos todos morrer. Mas a mulher de Manoá, uma mulher muito sábia, né, com discernimento espiritual, falou para ele: mas nós não vamos morrer.
Porque se ele quisesse matar, se Deus quisesse que nós morrêssemos, por que ele ia nos revelar coisas tão profundas? Por que ele ia falar dessa vitória para nós? Por que ele ia falar desse livramento que ele vai dar para o povo de Israel, se ele quisesse realmente que nós morramos? Então ela trouxe uma palavra de sabedoria, trouxe um conforto para o coração dele, porque ele ficou desesperado. Ele falou, agora nós vai tudo morrer, porque vimos a glória de Deus. Mas uma mulher sábia, né, traz paz para o coração do homem. Uma mulher sábia, né, trouxe a paz para o coração dele. E assim ele teve paz para continuar naquele propósito que hoje tinha falado para ele. Porque senão eu creio que ele ia viver os 9 meses achando, nossa, daqui a pouquinho eu vou morrer, daqui a pouquinho não, porque eu vi a glória de Deus. Mas a mulher sábia conversou com ele e ele teve paz no coração dele. Disse Manoel a sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu à luz a um filho e chamou Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o chamou, o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maneedã, entre Zorá e Estaol. Então aqui nós vemos que a força de Sansão não era só física. A força de Sansão era o Espírito Santo de Deus que estava na vida dele. Porque aqui diz, ó, o Espírito do Senhor passou a movê-lo. Começou a falar com o Espírito Santo, começou a falar com Sansão, começou a guiar ele, começou a dirigir ele, para que ele pudesse cumprir com a promessa que Deus fez, que era de libertar o povo de Israel. Aí mais para frente nós já sabemos, né, da história de Sansão, mas estamos falando aqui do nascimento dele. Então nós vemos que Deus operou milagre do começo ao fim, né? Uma mulher que era estéril, depois apareceu um anjo, esse anjo subiu no meio do fogo, e todo mundo achou que ia morrer, e daqui a pouco esse menino, um menino que tinha uma força que ninguém sabia, uma força de um exército, Deus colocou a força de um exército, de um homem só. Então nós vemos aqui nesse capítulo 13, vários milagres da parte do Senhor. E um deles é o cuidado com a esposa de Manoá, porque eles eram tristes, né? Eles eram pessoas que tinham... eram tristes porque era vergonha naquela época uma mulher não ter filhos, um homem não ter filhos, era vergonhoso. Então Deus fez mais um milagre, que é de ver a tristeza de Manoá, da sua esposa, deles não serem pais. Então, assim, Deus escolheu eles, assim, falou, ó, vamos fazer uma bênção bem grande aqui. Vamos pegar esse casal que é triste, não tem filhos, vamos escolher eles, assim nós alegramos o coração deles, assim nós livramos o povo de Israel, e assim nós fazemos um grande milagre. Então, Deus uniu várias coisas ali e fez um milagre na vida desse casal e concedeu para eles um filho que fez muitas maravilhas através do poder do Espírito Santo. Então, o Senhor me trouxe, essa revelação que o Senhor me trouxe aqui sobre o nascimento de Sansão e que o Senhor venha falar melhor no coração dos irmãos. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, irmã Celinha, glória a Deus. Louvado seja Deus, né, pela vida da irmã pela irmã Fernanda, a irmã Adriana, pela irmã Celinha, né, que aceitou o meu convite, né, pela primeira vez. Já eu chamei ela, né, e ela aceitou. Glória a Deus por isso. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que foi falado nesta tarde. Palavra de exortação, né, palavra de fé, de força, que a gente não deve temer diante da voz do Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo, Ele não perde o controle de nada. Glória a Deus. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por essa tarde, por estarmos aqui aprendendo mais um pouco da Tua palavra, Deus. Abençoa, meu Pai, cada um, meu Pai que trouxe a Tua palavra, abençoa mais e mais com sabedoria, com discernimento de espírito, Senhor. Ó, grandioso Deus, só tenho a te agradecer, Senhor. Eu te peço, meu Pai amado, pela vida da missionária Kátia, meu Pai que pediu oração no grupo, Senhor. O Senhor sabe o que ela está passando, eu não sei, Senhor.